Olá pessoal, tudo bem? Vocês já sabem o meu nome, eu sou o professor José Ferrari Neto e estamos apresentando nessa videoaula mais um conjunto de questões da banca Comperv para você que está se preparando para o concurso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Vamos lá com mais 10 questões, comentários, gabaritos e vocês vão poder depois tirar as dúvidas de vocês aqui no nosso canal. Basta postar, não deixe de se inscrever para receber as nossas atualizações, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá começar com a leitura do texto. Nas provas anteriores, nós não estávamos lendo o texto com vocês, porém, algumas pessoas sugeriram que essa leitura fosse feita. Então, vamos fazer essa leitura, mas vamos destacar que essa responsabilidade é inteiramente sua concursando. Não deixe de praticar a leitura em todos os níveis. Isso vai ser muito importante para você melhorar o seu desempenho nas questões de interpretação. Então, atendendo a pedidos, a gente lê o texto, mas isso não exime vocês de fazerem a sua própria leitura, ok? Então, vamos lá começar com o texto do Reinaldo Canto, intitulado "O clima definitivamente entrou na pauta global". Já não era sem tempo e nem por falta de sinais gritantes das mudanças climáticas, cada vez mais intensos e preocupantes. Finalmente, a questão foi reconhecida como uma seríssima ameaça à sobrevivência do ser humano num planeta mais quente e instável. As boas notícias começaram no encontro do G7, o grupo de países mais desenvolvidos do mundo. Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Estados Unidos, Canadá e Japão. Reunidos na Alemanha, que decidiu pela primeira vez encarar de frente o desafio de descarbonizar a economia, ou seja, por um fim, mesmo que a longo prazo, ao uso de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural, que tem sido a base energética da economia mundial há pelo menos 200 anos. Inicialmente, o Acordo dos Países Ricos prevê a redução entre 40% e 70% até o ano de 2050 das emissões de gases de efeito estufa e o comprometimento com o aporte de recursos para um fundo de 100 bilhões de dólares a serem investidos em tecnologia para a adoção de energias limpas e renováveis nos países pobres, principalmente no continente africano. O objetivo mais imediato dos países que compõem o G7 é o de frear o aquecimento do planeta para que não ultrapasse os 2 graus centígrados, considerados pelos cientistas um patamar crítico, já que o aumento da temperatura média poderá acarretar mais fenômenos climáticos extremos, extinção acelerada de espécies, além de acarretar o aumento nos níveis dos oceanos, entre outras consequências. Segundo o comunicado emitido pelo G7, a economia mundial deverá estar descarbonizada até o ano de 2100. Ainda faltam detalhes sobre como será a execução do plano na prática, mas o anúncio e a importância dada ao tema são inéditos e demonstram claramente a preocupação desses líderes com o futuro do planeta. Isso não é pouca coisa. Muitos entenderam a posição como histórica, por representar o início do fim da era dos combustíveis fósseis, até aqui a base da economia global desde a Revolução Industrial. Outra boa notícia veio do Vaticano, e eis que, mais uma vez, o Papa Francisco surpreende e renova seu empenho em falar sobre problemas contemporâneos. Desta feita, em sua primeira encíclica, Laudato Si, Louvado Sejas, ele cita o patriarca ecumênico Bartolomeu: um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. Se não fosse pouca coisa, o Papa ainda afirma, fazendo uma direta referência às mudanças climáticas, que o urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de incluir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. Em consonância com os preceitos adotados desde a Conferência das Nações Unidas a Rio+20, no Rio de Janeiro, em 2012,
que colocou o desenvolvimento sustentável ao lado da erradicação da pobreza, o Papa Francisco fez coro e reforçou sua preocupação com os menos favorecidos. São inseparáveis as preocupações com a natureza e a justiça para com os pobres, o empenho da sociedade e a paz interior. E agora, Brasil? Em recentes declarações durante o encontro de cúpula com a União Europeia, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil tem sido um dos países que mais reduziu suas emissões, graças principalmente à queda do desmatamento. Mesmo assim, para a 21ª Conferência do Clima ser realizada em Paris no final do ano, será preciso um compromisso mais efetivo e não apenas jogo de palavras. Nessa ocasião, deverão ser assumidos novos compromissos para assumir o Protocolo de Quioto, com metas mais ambiciosas para todos os países, ainda mais entre os maiores emissores, caso do Brasil, que ocupa a 10ª posição. As pressões sobre o governo já começaram, entre elas, o lançamento da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, movimento com a presença de mais de 50 entidades representantes do setor privado e de importantes organizações do terceiro setor, que pretende propor e promover políticas públicas para o estímulo à agricultura, à pecuária e à economia florestal, que impulsione o Brasil como protagonista da liderança global da economia sustentável e de baixo carbono, gerando prosperidade com inclusão social, geração de emprego e renda. A coalizão vai divulgar um documento que apresenta propostas de políticas e ações efetivas que devam contribuir para a estruturação da posição do Brasil na COP21. Nesses 6 meses que faltam para o encontro de Paris, novas discussões e debates virão e o Brasil deve entrar no clima positivo que começa a tomar corpo mundo afora. Então, essa foi a leitura do texto, certo? Peço perdão pelos os meus eventuais gaguejamentos, ok? Mas vamos começar aqui direto com a questão de número 1. A questão de número 1 é a tradicional questão sobre o sentido global do texto, que apareceu em todas as provas que aqui comentamos. Então, nós destacamos mais uma vez a importância de vocês, alunos, dominarem a leitura no sentido de extrair do texto esse sentido global, esse propósito comunicativo dominante, essa intenção principal do texto. Isso deve ser o primeiro objetivo a ser incluído na leitura do texto, certo? Então, o texto 1 tem como propósito comunicativo dominante o quê? Seria a letra A, assumir posição em favor da decisão do Papa Francisco de incluir na Laudato Si a preocupação com os crimes cometidos contra a natureza. Na verdade, até pode ser, mas reparem que não é o assunto do Papa Francisco, não é o principal do texto, né? A citação ao Papa Francisco e a sua encíclica é para reforçar algo que é mais importante no texto, ok? Então, a letra A, ela apenas parcialmente reproduz o propósito dominante. Na letra B, nós temos defender a tese de que o Brasil precisa adotar posturas mais ativas quanto à emissão de gases derivados da queima de combustíveis fósseis. Isso também é verdadeiro, mas no sentido semelhante ao da letra A. Reparem que o texto diz que o Brasil tem que ser mais ativo, sim, mas o elemento central, a tese desse texto não é essa, ok? Então, o item A e o item B são apenas parciais no que diz respeito ao propósito dominante. Já o item C, sustentar a ideia de que a preocupação com os efeitos das mudanças climáticas se tornou uma agenda de alcance global atualmente, repare que isso é o global do texto, ok? Há, hoje em dia, uma preocupação global que afeta até mesmo o Papa Francisco, né? Como diz a letra A, ok? E afeta países como o Brasil, ok? Então, o mais amplo aqui, sem sombra de dúvidas, é o item C, ok? No item D, discutir os prejuízos decorrentes da utilização de combustíveis que tem sido a base energética do desenvolvimento econômico mundial, não é exatamente, o texto não discute esses prejuízos, ele discute sim a necessidade de se levar em conta as mudanças climáticas,
ou seja, é a questão da economia sustentável que é representado aqui no item C. Ok? Então, resposta da 1, letra C. Na questão de número 2, nós temos também uma questão que foi bem frequente, se eu não me engano, todas as provas aqui comentadas. O que se pode depreender do texto? Depreender significa inferir, retirar do texto, concluir com base no texto. Ora, o que a gente pode concluir com base no texto? Que a decisão do G7 de destinar recursos para o investimento em energias limpas nos países pobres representa uma compensação pelo atraso industrial do continente africano. Em nenhum momento isso é citado no texto. Não se dá para depreender nada relativo a isso do texto. Então, a letra A não pode ser a resposta. Na letra B, o fato de não haver um plano de ação concreto por parte dos governos do G7 deixa os cientistas céticos quanto à real concretização da meta de descarbonizar o planeta. Há uma menção no texto sobre a falta de um plano de ação concreto, sim, mas não é possível depreender do texto que isso deixa os cientistas céticos. Não há referência sobre isso a respeito dos cientistas. Então, o item B também fica invalidado como resposta. No item C, o desafio de substituir os combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia nunca fora prioridade para o grupo dos 7 países mais desenvolvidos do mundo. Ok? Nunca foi prioridade até os dias atuais. Agora passou a ser. Então, de fato, quando a gente olha no texto, a gente vê lá no início que, ainda que não tenha sido, decidiu lá pela primeira vez encarar de frente o desafio, porque tornou-se uma questão de fato muito séria para ser deixada de lado. Então, apesar de nunca ter sido prioridade, agora passou a ser. Resposta, portanto, da questão número 2, letra C. A questão de número 3, também, novamente, mais uma questão de depreensão de ideias a partir do texto. Então, no item A, nós temos: o Brasil deve assumir metas mais ousadas quanto ao combate às mudanças climáticas, por ser um dos maiores emissores mundiais de gases do efeito estufa. Isso a gente pode ver com clareza no final do texto, até quando o autor coloca lá a pergunta: e agora, Brasil? Então, ele vai dizer que o Brasil reduziu muito as suas emissões, mas sendo o 10º maior emissor, há pressões sobre ele, ok? Então, isso claramente nos joga aqui para a letra A, como a resposta do item 3, ok? Item B, os efeitos nocivos do aquecimento global não são sentidos no Brasil em razão de o clima do planeta ainda não ter atingido o patamar crítico de aquecimento. Muito pelo contrário, não há nada sobre isso no texto. E, se houvesse, seria uma informação totalmente incoerente, totalmente falsa, porque o Brasil, obviamente, sente os efeitos do aquecimento global. No item C, a diminuição do desmatamento do Brasil não foi suficiente para fazer com que o país atingisse as metas de redução. Também não é depreensível isso do texto, ok? O Brasil diminuiu, sim, as suas emissões, atingiu as suas metas, porém, as metas agora são mais rígidas, ok? Então, isso também não pode fazer com que a letra C seja a resposta. E as pressões sobre o governo, realizadas por entidades privadas e o terceiro setor, têm o objetivo principal de tornar o Brasil um grande exportador de produtos agropecuários. Não é verdade, as pressões aí exercidas são com relação ao aquecimento global e não com relação às questões econômicas do Brasil. Então, até por eliminação, letra A na número 3. Questão 4, questão de tipologia textual, galera. Ponto fortíssimo na prova, não deixem de estudar esses pontos, visto que já estamos na reta final da preparação. No texto, a presença de diálogo e injunção seria o mesmo que o texto instrucional, o texto que ensina, explica a fazer alguma coisa? Não, ok? Seria argumentação com injunção? A argumentação, sim, defende a ideia da importância de se reduzir o aquecimento global, mas não há nada que se refira à injunção nesse texto.
A explicação e argumentação, sim. Normalmente, explicação e argumentação andam lado a lado. Nem todo texto explicativo é argumentativo, nem todo argumentativo é explicativo. Mas o mais frequente é eles andarem juntos. E esse texto não só argumenta a favor da ideia da redução, como também explica algumas coisas sobre esse tópico. Logo, resposta, item C. No 5, o 5 é a questão de progressão temática. É a maneira como as informações vão se alinhavando no texto de modo a constituir o todo textual, construir todo o sentido do texto. Ok? Então essa questão também tem sido bastante frequente, galera. Olho vivo com ela, observar como as informações vão sendo organizadas ao longo do texto. No nosso caso aqui, como é que teria? Os dois últimos parágrafos retomam a discussão promovida ao longo do texto, repetindo informações? Não, os dois últimos parágrafos falam sobre a questão do aquecimento global no Brasil. No item B, nós temos os dois primeiros parágrafos limitam-se à apresentação do tema e do recorte temático desenvolvidos no texto? Não exatamente. Os dois primeiros parágrafos, se nós voltarmos lá, ok? Ele joga, né, a questão da importância e dá a informação que confirma o que se diz no primeiro parágrafo, ok? Então, não necessariamente aqui, ok, limitam-se à apresentação, ok? No 5, na C, perdão, 6, 7 e 8 podem ser suprimidos, uma vez que representam uma fuga parcial ao tema? Não. Nenhum desses pode ser suprimidos, apesar de no 6, né, falar lá da questão do Papa Francisco, tudo, porque, na verdade, esses parágrafos reforçam o tema central do texto, ok? Então, não poderiam ser excluídos, não. Então, por eliminação, resposta, item D. Os parágrafos 6 e 9 contribuem significativamente para promover a progressão da temática discutida. Reparem que no 6 é apresentado a citação do Padre Francisco, e isso dá uma informação nova no texto. E o texto progride sempre que nós acrescentamos uma informação nova. A gente poderia retomar informações já apresentadas, mas nesse caso o texto não progrediria. Ele só anda para frente quando eu coloco novas informações, e isso aparece no 6, quando fala do Papa Francisco, e no 9, quando começa a discutir a questão do Brasil. Então, os parágrafos 6 e 9 significativamente promovem essa progressão temática. Então, resposta item D. No 6, também bem frequente, pessoal, estudem os tipos de discurso, que são 3, direto, indireto e indireto livre. O indireto livre aparece no texto literário, então é muito pouco provável que ele venha a ser cobrado nessa banca, nesse concurso para o Ministério Público. Mas discurso direto, que é a citação da fala de alguém, de maneira direta, de tal como a pessoa falou, e o discurso indireto, que é a citação adaptada da fala de alguma pessoa, esses pontos vão cair na prova. Ok? Reparem que para ter discurso, eu tenho que ter os chamados verbos dicende, ou chamados verbos de dizer. O dicende é uma palavra do latim, ok? Dicende, que significa verbos de dizer, que indicam atos de fala. Falar, dizer, perguntar, indagar, discursar, todos esses verbos são dicende. Para haver discurso, então tem de haver o ato de fala, ou tem de ter um verbo que indique esse ato de fala. Isso vai ser importante para resolver essa questão número 6. Querem saber? Vamos lá. Ó. Na letra A, nós temos no 6º parágrafo, há uma citação direta. Vamos voltar lá no 6º parágrafo. O 6º parágrafo é o que fala do Papa Francisco. Então, eu tenho aqui, ó, onde eu tenho uma fala, uma reprodução de algo que alguém disse, eu tenho isso justamente aqui, ó, no que está entre aspas, e é uma citação de São Bartolomeu.
São Bartolomeu. Então, disse isso alguma vez, né? Em algum momento, né? Disse isso em algum momento. Então, isso aqui é uma citação da fala de São Bartolomeu, ok? Então, isso aqui eu tenho uma citação direta. Isso já me joga a resposta aqui direitinho para o item A. Certo? Agora, vamos ver as outras. No 10, recorre-se ao uso da citação direta. Vamos lá no parágrafo 10. O parágrafo 10, vamos localizar aqui. Né? Nós temos o 6 aqui com 6, 7, 8, 9. Aqui eu tenho o 10. Repare que aqui eu tenho o verbo dicende, eu tenho o verbo de citação. Repare que aqui eu tenho lá o verbo afirmar. Ok? E repare, então eu tenho um discurso. E repare que o que vem depois dele é a reprodução adaptada da fala da Dilma Rousseff. Então aqui eu tenho uma citação indireta. Ok? E não uma citação direta. Por isso que a letra B está errada. No segundo, há uma citação indireta. Vamos voltar lá no segundo parágrafo. Tem uma pegadinha, ok? Vocês vão ver aqui o seguinte: o grupo G7 decidiu descarbonizar a economia. Aí o pessoal pensa que esse decidiu descarbonizar é uma citação, mas não é, porque o decidir não é um verbo de fala, ele não indica um ato de fala, ok? Então não poderia haver uma citação indireta no segundo parágrafo. Como também não há no 12. Se a gente for no 12, o trecho que nós vamos encontrar lá, entre aspas, isso aqui, né, que começa aqui com o pretende, e vai terminar aqui com renda, todo esse trecho não é a citação da fala de alguém, porque falta o verbo dicende. Isso aqui, na verdade, é uma reprodução de algo que foi escrito. Então, não pode ser discurso, porque discurso é reprodução da fala. Ok? Então, atenção com esses verbos dicende, afirmar, dizer, falar, contar, narrar, perguntar, indagar, porque a presença deles é importante para a localização dos discursos. Ok? Então, essa é a letra 6, letra A. Na 7, nós vamos ter, referem-se ao trecho a seguir, as questões 7 e 8. Em recentes declarações, durante o encontro de cúpula com a União Europeia, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil tem sido um dos países que mais reduziu suas emissões, graças principalmente à queda do desmatamento. Essa palavra destacada aqui, qual a função dela? Repare que ela introduz uma oração adverbial, uma oração substantiva, que funciona como objeto direto do verbo afirmar. Quem afirma, afirma alguma coisa. O que se afirma? O que se afirmou? Que o Brasil tem sido um dos países. Então, o trecho iniciado pelo C é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E o que introduz? A partícula que introduz uma oração subordinada substantiva, ok? É uma conjunção integrante. Ok? Isso joga direto aqui para o item D. Ok? Esse tipo de questão também é bem frequente, pessoal. Então, ao estudarem o período composto, procurem ver como eu posso distinguir as orações substantivas umas das outras e, com isso, também ver qual a função da partícula que. Certo? Na questão de número 8... eu tenho o seguinte: mantendo-se o sentido e obedecendo às convenções de pontuação da norma padrão, a opção em que a reescrita do trecho está correta. Esse tipo de questão de pontuação também tem sido bem frequente. A banca não tem cobrado regras explícitas, mas tem cobrado a pontuação no sentido de manter o trecho correto e com o mesmo sentido anterior. Ok? Então, no item A,
nós temos, durante a cúpula com a União Europeia, a presidenta Dilma Rousseff, em recentes declarações, afirmou: o Brasil tem sido um dos países que mais reduziu suas emissões, graças principalmente à queda do desmatamento. Então, ainda que o sentido não tenha se alterado, há alguns problemas de pontuação. Reparem que falta vírgula, por exemplo, isolando o adjunto adverbial aqui, ok? Se você colocou uma vírgula aqui, deveria ter colocado uma aqui também para isolar, ou então não colocar vírgula nem aqui nem aqui. Então aqui isso já constitui um problema, ok? Se o que vem depois do afirmar é um discurso direto introduzido pelos dois pontos, o trecho a seguir deveria vir entre aspas, para marcar o discurso direto. Então, isso são problemas de pontuação, isso faz com que o item A seja errado. No item B, eu tenho a presidenta Dilma Rousseff, em recentes declarações durante o encontro de cúpula com a União Europeia, afirmou que o Brasil tem sido um dos países que mais reduziu suas emissões, em razão, principalmente, da queda do desmatamento. Então, tudo correto, fica ali a resposta para o item B. No item C, em recentes declarações durante o encontro de cúpula com a União Europeia, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil tem sido um dos países que mais reduziu suas emissões em detrimento, essa expressão em detrimento aqui, né, muda o sentido do texto. Em detrimento significa preterido, deixado de lado. E não é isso que temos no trecho original. Então, essa palavra introduziu um sentido totalmente oposto. E no D, o Brasil tem sido um dos países que mais reduziu suas emissões, principalmente devido à queda dos desmatamentos, afirmou em recentes declarações durante o encontro da cúpula com a União Europeia a presidenta Dilma Rousseff. Aí não deveria ter essa vírgula aqui, certo? O que a vírgula deveria estar aqui, desde que você colocasse uma vírgula aqui, para isolar o adjunto adverbial anteposto ao sujeito. Então, até por eliminação, resposta 8, letra B. Na questão de número 9, nós temos lá, né, considere o seguinte período. Em consonância com os preceitos adotados desde a Conferência das Nações Unidas, a Rio+20, no Rio de Janeiro, em 2012, que colocou o desenvolvimento sustentável ao lado da erradicação da pobreza, o Papa Francisco fez coro e reforçou a sua preocupação com os menos favorecidos. As afirmativas abaixo se referem à estruturação sintática e às relações coesivas do período, né? Quais estão corretas? Ok? A alternativa 1, há uma oração coordenada explicativa? Há alguma oração explicativa aí? Não há. Para ter coordenada explicativa, deveria ter as preposições porque, pois, ou então o que. E esse que aparece aqui, ele não é explicativo. Ele é um pronome relativo. Então, a 1 é errada. Na 2, nós temos o primeiro termo sublinhado, que é o que. Substitui a expressão a Conferência das Nações Unidas? Sim. Quem colocou o desenvolvimento sustentável lá da pobreza? Ok? Foi a Conferência das Nações Unidas, que é retomada pelo pronome relativo aqui. Ok? Então, a segunda é correta. O 3, o segundo termo, que é o SUA, substitui a expressão a Conferência das Nações Unidas? Não. A preocupação de quem é a preocupação? A preocupação é do Papa Francisco. O SUA aqui se refere a Papa Francisco. Então, está errado a terceira afirmação. E a quarta, no período há uma oração subordinada adjetiva explicativa? Sim, que é justamente a introduzida pelo pronome relativo. Toda oração introduzida por um relativo é uma subordinada adjetiva, e se vier precedido de vírgula, será explicativa. Portanto, a resposta, essa daqui é correta, 2 corretas, 2 e 4, resposta item C. E, por fim, a questão de número 10, que traz uma pegadíssima. Olho vivo, galera. São palavras acentuadas pela mesma regra.
Sobrevivência, países e sustentável. Sobrevivência é acentuada por ser paroxítona terminado em ditongo, e países é acentuado pela regra dos hiatos, lembrando que o i sozinho na sílaba ou seguido de s, formando hiato com a vogal anterior, recebe acento, ok? Então, aqui não estão acentuados pela mesma regra. Níveis inseparável e consequências são todas elas paroxítonas, o que pode fazer com que o aluno aponte a resposta correta, o item B, certo? Todas são paroxítonas. Acontece que há uma diferença entre elas, porque níveis e consequências são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo, mas inseparável é paroxítona terminada em L. Então aqui tem uma diferença dentro da regra das paroxítonas, ok? E aqui é que está a pegadinha, porque você pode pensar que todas elas são acentuadas por serem paroxítonas, ok? Onde elas são acentuadas? Todas por serem paroxítonas, e pela mesma razão é o item D. Todas são paroxítonas terminadas em ditongo. Por isso que a resposta é o item D. No item C, cúpula e histórica são proparoxítonas, e fósseis é paroxítono. Então não poderia ser o item C. Tá, pessoal? Então, muita atenção com isso. Esse tipo de pegadinha frequentemente acontece com as paroxítonas, ok? Então, olho vivo para não errar esse tipo de questão. E assim a gente fecha mais uma videoaula de questões comentadas da Banca Comperv, para você que vai prestar concurso para o Ministério Público do Rio Grande do Norte. 10 questões, algumas pegadinhas, questões bem elaboradas, ou seja, tudo isso remete para a necessidade de você reforçar a sua preparação. E para isso, não deixe de acompanhar o nosso canal, vamos estar postando regularmente mais questões comentadas para vocês, ok? Você deve se inscrever aqui no canal para receber as notícias dessas atualizações. A gente espera o seu comentário, a sua crítica, você pode deixar a sua dúvida lá que vamos ter prazer em responder também. Não deixe de compartilhar com seus amigos, dar lá a sua curtida, porque isso nos ajuda bastante. Espero ver vocês em breve em outras videoaulas. Um abração, obrigado.